Olá pessoal, vamos ver hoje tabelas dinâmicas, certo? Então nessa aula nós vamos ter uma introdução em tabelas dinâmicas. Vamos ver como criar tabela dinâmica para analisar, fazer uma análise de dados de forma que os dados serão organizados dinamicamente, rápido e flexível por meio dessas tabelas, podendo resumir uma série de informações de forma clara e objetiva, facilitando a análise de dados, certo? Então, esse é o objetivo da fazer uma tabela, né? Deixar uma tabela dinâmica, fazer uma análise gerencial sobre os seus dados. Então, eu tenho aqui um banco de dados sobre a rodo peças, relatórios de vendas, né? Onde eu tenho vendedores, tenho a coluna de código produto, quantidade, preço e valor de venda. Lógico, isso é um banco pequeno, mas imagine um banco muito maior em que você precisa fazer uma análise bem lúcida, né? Fazer uma análise, então ficaria a coisa mais fácil fazer uma tabela, tá? Então vamos iniciar, pessoal, primeiramente por uma tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica recomendada. Primeiramente, você deve posicionar seu cursor sobre o seu banco de dados, aonde você vai na guia inserir, e aí você vem aqui, ó, tabelas dinâmicas recomendadas. Clicando aqui, o Excel vai te trazer essa janela de tabelas dinâmicas recomendadas, onde você tem vários layouts sugeridos para sua tabela dinâmica, tá? Então a gente vai ver, essa é a forma mais fácil de se trabalhar, né? Então a gente pode escolher aqui por exemplo, por cliente. Então dá para ver nitidamente aqui, ó, o que você achar melhor, tá? Vou pegar essa opção aqui, ó, por vendedor e soma de venda, né? Dei um OK, automaticamente ele criou numa nova guia de planilha, né? Ele criou essa tabela dinâmica para mim. E aqui, pessoal, então eu tenho no canto direito, então, pessoal, aqui na verdade aparece os títulos, né? Onde eu posso marcar. E aqui os 4 quadrantes dinâmicos que eu posso trabalhar, tá certo? Então, selecionando aqui os títulos, ó, ele vai acrescentando na minha tabela. Então, eu posso excluir, ocultar ou trazer, né, de forma direta aqui o que eu desejo, tá? Então, nessa aqui, como é uma tabela dinâmica recomendada, você pode brincar aqui e automaticamente ele vai colocando aqui, tá certo? Então, ele vai criando aqui para você a sua tabela. Dessa forma simples, você consegue manipular aí, né, as suas informações, tá certo? E caso você queira aqui, por exemplo, você tem o botãozinho do drop down. Se você quiser analisar algum vendedor em específico, basta você selecionar tudo e marcar esse vendedor, ó, trará somente a informação daquele vendedor, daquela vendedora. E notem que o botão foi alterado do botão de drop down para o botão de filtro, né? Então você, mas agora eu quero analisar essa outra pessoa, mas eu também queria ver quais os produtos que ela vendeu. Além disso, qual o preço, né? Qual o valor total de venda. Então você pode estar analisando facilmente essas informações, se organizando aí, tá certo? Então, pessoal, usar tabela dinâmica recomendada é a forma mais simples de se criar tabelas, tá? Essa é a forma mais tranquila aí para se criar, tá certo? Então, eu gosto de mostrar aqui essa forma simples, mas a gente tem outra opção que a gente trabalha um pouquinho. Anotem que é o seguinte, só vai aparecer a parte aqui dos campos dinâmicos da sua tabela quando você selecionar a sua tabela, tá? E seu banco de dados continua intacto ali, tá? Na outra guia de planilha, tá certo? E
Então, pessoal, você também pode, vamos voltar aqui, você pode criar, inserir aqui também novamente, você pode criar uma tabela dinâmica, mas não necessariamente uma tabela dinâmica recomendada, mas uma tabela dinâmica com o que você realmente te interessa, tá? Então aqui, ó, você vai criar uma tabela, ele está mostrando os dados, já selecionou o seu banco de dados, tá? E ele vai trazer uma nova planilha, tá certo? Essa nova planilha vai vir em branco, então onde nós temos os títulos, né, do nosso campo de dados, né? E aqui nos quadrantes dinâmicos eu posso me organizar. Então, por exemplo, eu posso pôr linhas aqui, os vendedores, né? Serão organizados por linhas. Os produtos eu posso pôr por colunas. Então, fica aqui, ó, tipo produto. Posso, aqui então, pessoal, veja, ó, lógico que lá também poderia estar fazendo isso. Mas aqui é interessante, você se organiza, você tem a opção de você montar de melhor forma o seu layout, tá? Então aqui você se organiza da melhor maneira que você julgar, tá? Então o ideal aqui também é legal você organizar os teus dados, né? Centralizando suas informações aqui. Então você consegue, veja, você tem a soma de quantidade do produto A, A2. Se você tirar a quantidade, ó, fica até melhor para você ver. E aí você pode organizar as suas colunas de redimensionando, tá certo? Da melhor maneira possível aí. Correto? Então, essas são algumas maneiras simples de trazer tabelas dinâmicas, né? Então, pessoal, uma última coisa aqui que a gente não pode esquecer é da atualização, né? A gente não pode esquecer da atualização. Eu vou excluir essa aqui, que tanto que eu fizer para uma vai funcionar na outra. Então, eu não posso esquecer da atualização da minha planilha. Eu vou excluir aqui e vou deixar aqui somente quantidades, né? Vou até inverter aqui, então, quantidades. Quantidades é a soma, porque eu quero mostrar o seguinte para vocês, que você tem que atualizar a sua tabela dinâmica. Apesar de ser dinâmica, é engraçado isso, a gente tem que atualizar. Então vamos dizer que eu tenho aqui, ó, o A32, a Ana Maria, ela subiu essa venda de 2 para 5, ó, veja que ela tem uma soma total de 11 produtos, né? Onde está dando aqui, ó, 2, 5, então 7, 11, né? Ela tem quantidade total de 11. Então vamos dizer que ela aumentou. Eu vou lá e atualizo meu banco de dados, ela tem 10, 14, vamos pôr aqui, foi para 15 produtos, certo? E olha lá, a minha planilha não atualizou, a minha tabela dinâmica não atualizou. Então eu preciso vir aqui com o cursor. Estamos aqui na nossa tabela, devemos ir aqui na guia para atualizar, né? Atualizar manualmente, certo? Devemos nos dirigir à guia dados. E aqui do lado de consultar e conexões, ó, atualizar em consultar e conexões, atualizar, clique em atualizar tudo, automaticamente atualizou as vendas da Ana Maria. Lógico que essa é uma maneira manual, né? Mas a gente deseja deixar isso automático. Como é que eu posso fazer isso, né? Então eu vou até alterar aqui, por exemplo, a Ana Maria de novo. Vou pôr 10 vendas aqui e olha lá, não atualizou. De forma que que maneira que eu posso fazer para ficar uma maneira automática, né? Então novamente com o cursor sobre a minha tabela, veja que eu tenho algumas guias flutuantes. Quando eu tiro o cursor da minha tabela, elas somem, né? Então, posicionando sobre a minha tabela dinâmica,
análise de tabela dinâmica, vou até tabela dinâmica, desculpa, porque aqui também teria o botão atualizar, tá? Não somente dados, em dados estaria mesmo fora, né? Você teria o atualizar tudo. Mas aqui em tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, nessa guia flutuante, aqui você vai estar atualizando novamente somente manual, tá? Esse botão também é o mesmo botão da guia dados. Agora, se você vir aqui, tabela dinâmica, opções, abrir essas opções na guia dados, você deixar marcado ó, atualizar dados ao abrir o arquivo, então todo documento que você abrir, toda planilha que você abrir, tiver uma tabela dinâmica, automaticamente ao abrir ele será atualizado. Então não foi atualizado aqui, eu dou um salvar, né? Vou fechar, vou clicar novamente, eu pus 15 lá, né? Vamos notar aqui. Olha lá, Ana Maria agora tem 20, tá? Então se sobrar 10, 15, 15, 20. Atualiza de uma forma automática toda vez que você abrir, tá? Caso contrário, você está no momento que você está utilizando, mudou os dados lá, basta você atualizar manualmente. Tá certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje, tá? A próxima veremos gráficos, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.